Como a humanidade planeja chegar a Marte? Marte está nos chamando e por décadas a humanidade tem preparado nossa resposta. Mas você já parou para se perguntar como diabos vamos conseguir chegar lá? Porque olha, não é só pegar um foguete e decolar. Estamos falando de uma jornada que pode durar meses através do vazio mortal do espaço, até um planeta que quer nos matar de todas as formas possíveis. 3 planos diferentes para colonizar Marte. E aqui está o que vai te surpreender. Existem pelo menos 3 planos completamente diferentes para fazer isso acontecer, cada um com suas vantagens e desvantagens mortais. Ciclador de Aldrin. Desenvolvido pelo próprio Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua. Mini Starship. Proposta por Robert Zubrin, que pode revolucionar os planos de Elon Musk. Starship. O plano da SpaceX que todo mundo conhece, mas poucos entendem de verdade. Então, se prepare, porque nos próximos minutos você vai descobrir exatamente como a humanidade planeja se tornar uma espécie interplanetária. E porque cada um desses planos pode ser tanto nossa salvação quanto nossa perdição. O ciclador de Aldrin, o ônibus espacial definitivo. Vamos começar com algo que poucos conhecem, mas que pode ser o plano mais inteligente já criado para chegar a Marte. Estou falando do ciclador Aldrin, desenvolvido pelo próprio Buzz Aldrin. E cara, se alguém entende de exploração espacial, é esse homem. Buzz não é só a segunda pessoa a pisar na Lua. Ele foi piloto de caça da Marinha com 66 missões de combate na Guerra da Coreia. Se tornou doutor em astronáutica pelo MIT e literalmente ajudou a NASA a desenvolver as manobras que usamos até hoje no espaço. Como funciona o ciclador de Aldrin? Quando esse cara fala sobre ir a Marte, você escuta e a ideia dele é genial. Por que não criar o equivalente a um ônibus espacial que vai e volta entre a Terra e Marte constantemente? Esse é o ciclador, uma nave gigantesca que fica orbitando o Sol numa trajetória que encontra com a Terra e Marte em intervalos regulares. E aqui está o truque. Usando a assistência gravitacional dos 2 planetas, esse ônibus espacial consegue fazer a viagem entre os mundos em velocidades incríveis, gastando quantidades ridiculamente pequenas de combustível. Estamos falando de reduzir o tempo de viagem de Terra para Marte para apenas 4 a 6 meses, metade do tempo de uma missão tradicional. Desafios do ciclador de Aldrin. Mas calma, não é uma viagem gratuita para Marte. O primeiro desafio é construir essa coisa. Precisa ser gigantesca para acomodar 6 pessoas e todos os suprimentos necessários para sobreviver em Marte por longos períodos. Então, teríamos que montar essa nave na órbita da Terra ou na própria Lua. A visão de Buzz Aldrin sobre a Lua. Buzz tem zero interesse em morar na Lua. Ele afirma que voltar para lá seria mais como alcançar glórias passadas do que lutar por novos triunfos. A Lua deveria ser vista não como destino, mas como ponto de partida. Aquele que coloca a humanidade numa trajetória para colonizar Marte e nos tornar uma espécie de 2 planetas. Propulsão e aceleração do ciclador. Uma vez construído, o ciclador começaria sua aceleração em direção a Marte, provavelmente usando propulsão iônica solar, o sistema mais eficiente em combustível que temos hoje. Sim, é lento, mas tudo bem, porque a primeira viagem seria sem tripulação, apenas para ganhar impulso e estabelecer a órbita correta. O momento crítico. Pegar carona no ciclador. Retorno do ciclador. Quando o ciclador voltar para perto da Terra, não vai desacelerar para nos esperar. Vai usar a gravidade terrestre como Stirling para ganhar ainda mais velocidade. Rendezvous elíptico. É nesse momento exato que precisamos enviar nossa equipe num veículo de táxi para pegar carona. Aldrin chama isso de rendezvous elíptico e é literalmente life or death. Margem de erro zero. Precisamos atracar 2 naves espaciais em altíssima velocidade, no espaço profundo, longe da segurança da Terra. A margem de erro é zero. Se perdermos nossa carona, a tripulação fica presa no espaço interplanetário para sempre. O táxi só carrega combustível suficiente para alcançar a velocidade do ciclador e não para voltar para casa. A Mini Starship, o plano que pode derrotar Elon Musk. Agora, antes de falarmos sobre a Starship que todo mundo conhece, preciso te contar sobre uma ideia que pode revolucionar tudo, a Mini Starship. E não, ela não vem da SpaceX. Essa ideia foi apresentada pelo engenheiro Robert Zubrin, um cara que falava sobre colonizar Marte muito antes de Elon Musk aparecer no cenário. E geralmente ele apoia os projetos da SpaceX, exceto por uma grande reclamação. Ele acha que a Starship é grande demais. A lógica da Mini Starship. A lógica dele é simples e terrificante. Vai ser muito mais difícil trazer as pessoas de volta para casa se usarmos um veículo gigantesco. Então ele propôs a Mini Starship e o funcionamento é genial. Funciona assim.
Lançamento. Lançamos a Starship normal do jeito que conhecemos com Super EAV Booster, levando tudo acima da atmosfera terrestre. Reabastecimento. A nave principal queima todo o seu combustível para alcançar órbita baixa da Terra, onde é reabastecida com apenas 3 cargas de propelente, em vez de 8 ou 10. Separação. A Starship grande abre sua carenagem de carga e revela a mini Starship lá dentro que se desacopla e liga seu próprio motor Raptor para voar o resto do caminho até Marte. Vantagens da mini Starship. Pouso em Marte. Por que isso faz sentido? Primeiro, é muito mais fácil pousar em Marte com um veículo menor. Quanto mais massa você tem, mais energia precisa para desacelerar. A Starship tradicional é extremamente massiva. Então, Elon está contando com um método de entrada atmosférica insano, que envolve quebrar na atmosfera marciana, que é incrivelmente fina. Não importa o que aconteça, a Starship vai estar se movendo incrivelmente rápido quando atingir a superfície de Marte. Vai ser um evento de última hora muito dramático, com 3 motores disparando na potência máxima para desacelerar a coisa toda antes de um pouso suave. Pouso suave com a mini Starship. Por outro lado, uma mini Starship ainda pode quebrar na atmosfera superior de Marte, mas então ligaria seu motor de pouso numa altitude relativamente alta e pairaria lentamente até a superfície, similar ao que vimos os landers marcianos fazerem com sucesso várias vezes. O problema do combustível em Marte. Mas aqui está a razão número 2 e é sobre voltar para casa. Assim como um veículo enorme precisa de muita energia para desacelerar, também precisa de muita energia para decolar. E energia é combustível. E combustível vai estar em falta em Marte. Método de Elon. O método de Elon depende da produção de metano e oxigênio usando recursos locais do planeta Marte. Seria necessário algum tipo de operação de perfuração para extrair gelo de água da superfície marciana junto com um sistema de captura de carbono para extrair CO2 da atmosfera. Processo químico. O hidrogênio, carbono e oxigênio seriam então isolados e combinados para criar o combustível metálico que a Starship precisa para voltar para casa. Esse método funciona na Terra, mas também sabemos que requer uma quantidade enorme de energia para executar o processo. Necessidades energéticas em Marte. Uma Starship de tamanho normal vai precisar de cerca de 600 toneladas de propelente. Com nossa tecnologia atual, conseguimos produzir 2 kg de combustível por dia por kW de energia. Isso significa que precisaríamos de uma fonte de energia de 600 kW, rodando por 500 dias consecutivos para produzir o combustível necessário. E como seria isso? 30 mil metros quadrados de painéis solares, 6 campos de futebol inteiros, o que por si só exigiria 8 Starships de tamanho normal apenas para entregar os painéis solares para Marte. E depois, quantos robôs mais para construir tudo isso? A vantagem energética da mini Starship. Combustível necessário. Se você reduzir o tamanho do veículo marciano para mini Starship, também reduz a quantidade de combustível necessária para um 16 do que acabamos de falar. Campo de futebol. Seria apenas um campo de futebol de painéis solares. Ainda é muito, mas muito mais gerenciável que 6 toneladas métricas. Segundo a teoria de Zubrin, a mini Starship ainda conseguiria carregar pelo menos 50 toneladas métricas de carga útil para a superfície de Marte, metade da visão de Elon. A Starship, beleza na simplicidade mortal. E agora que temos uma compreensão geral de como pode ser complicado viajar da Terra para Marte, podemos realmente apreciar a bela simplicidade do método de Elon Musk. De acordo com o design original, a Starship é suposta ser gigantesca. Isso não é acidente ou defeito, é a característica principal. O sistema de transporte interplanetário era a primeira ideia de Elon e era ainda maior que a Starship atual. O desafio do reabastecimento da Starship. E por causa desse tamanho extremo, a Starship precisa gastar uma quantidade enorme de combustível só para atingir órbita ao redor da Terra. Antes de ir a qualquer lugar, precisamos encher os tanques com oxigênio e metano. Reabastecimento orbital. Essa carga total de propelente é tão grande que vão ser necessárias cerca de 10 Starships só para mover todo o líquido para o espaço. Potência máxima. Uma vez que a manobra de reabastecimento está completa, a Starship é essencialmente resetada de volta à potência máxima. Capacidade de carga. Isso significa que podemos decolar em direção a Marte com uma massa incrível de tripulação e carga a bordo. Elon pensa que uma versão futura da Starship pode transportar 100 pessoas de uma vez da Terra para Marte. O pouso crítico em Marte. Todo esse combustível que coletamos na órbita terrestre é queimado para nos colocar no curso para Marte. O único propelente restante no navio é uma quantidade muito pequena armazenada num tanque no cone do nariz.
Combustível suficiente para fazer os motores funcionarem por alguns segundos. E esse combustível precisa ser reservado para a queima final de pouso. Se usarmos muito cedo, a Starship vai se espatifar na superfície de Marte e todos morrem. Se queimarmos tarde demais, colidimos com Marte e todos morrem. A única coisa que pode desacelerar o navio antes da queima de pouso é o arrasto aerodinâmico da atmosfera extremamente fina de Marte. Estamos chegando com tudo e freando forte. Se alguma coisa der errado, mesmo um pouquinho, é game over. A realidade crua da colonização. Agora, supondo que não morramos no processo, quase imediatamente voltamos nossa atenção para reabastecer nossa Starship vazia. Lembra da perfuração de gelo e dos campos gigantes de painéis solares? Bem, se vamos forçar nosso caminho até Marte, nossa única escolha é ser igualmente agressivos na nossa viagem de volta para casa. Mas assumindo que conseguimos nos tornar agricultores de metano bem-sucedidos no planeta vermelho, decolamos de Marte e retornamos para casa depois de cerca de 2 ou 3 anos no espaço profundo, o que vai ser terrível por uma infinidade de razões. Colonos interplanetários. Mas acho que é por isso que Elon está contando com a maioria das pessoas que ele enviar para Marte simplesmente ficarem lá, se tornando os primeiros colonos interplanetários. Isso também vai ser difícil às vezes, mas seria uma vida de propósito e aventura muito além de tudo que os seres humanos já experimentaram. E é mais ou menos isso que torna tudo isso tão fascinante para começar. Estamos falando sobre literalmente nos tornarmos uma espécie de 2 planetas, sobre expandir a consciência humana além da Terra pela primeira vez na nossa história. O futuro da humanidade como espécie interplanetária. Ciclador de Aldrin. Para transporte regular de pessoas e suprimentos entre os planetas. Mini Starship. Para missões especializadas e retornos seguros à Terra. Starship Gigante. Para o transporte em massa que vai estabelecer as primeiras colônias permanentes. Cada um desses planos, o Ciclador de Aldrin, a Mini Starship de Zubrin e a Starship Gigante de Musk, representam uma abordagem completamente diferente para o mesmo objetivo impossível, fazer da humanidade uma espécie interplanetária. E a verdade é que provavelmente vamos precisar de todos eles. Porque no final das contas não se trata apenas de chegar a Marte, se trata de ficar lá, de prosperar lá e de garantir que a humanidade tenha um futuro, mesmo se algo catastrófico acontecer com a Terra. Se você achou essa jornada pelos planos para Marte tão fascinante quanto eu, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal para mais conteúdo sobre exploração espacial e me conta nos comentários. Qual desses 3 planos você acha que tem mais chances de sucesso? Obrigado por assistir e até a próxima aventura espacial.